Oi meus amigos queridos, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo aqui do meu canal. O meu nome é Fábio e o nosso vídeo hoje é um vídeo de história. É um assunto que eu sei que muita gente aí gosta, vocês curtem quando eu falo de história. E muita gente fala nos comentários dos meus vídeos que gosta justamente porque os meus vídeos são muito didáticos, eu explico muito as coisas. Mas para entender o vídeo de hoje, vocês vão ter que saber pelo menos o básico sobre um episódio. E esse episódio é a Revolução Russa. Qual das duas revoluções russas? A de fevereiro, que é a queda da monarquia, ou a de outubro, quando os comunistas tomam o poder? É sobre a segunda, naturalmente, que eu estou falando. O Lenin toma o poder em 1917. O Lenin, os comunistas, os bolcheviques, né? E aí os caras começam o regime comunista na Rússia. E isso vai servir de estopim para um acordar do movimento comunista internacional. Por exemplo, no Brasil, a gente vai ter lá em 1922 a fundação do Partido Comunista do Brasil, que não aconteceria se não fosse o sucesso dos comunistas russos. E naturalmente na Europa, onde já tinha um movimento comunista, porque já havia uma classe operária muito mais numerosa, vão acontecer levantes variados e tal. E quando a gente pensa na ideia da Revolução Comunista na Rússia e a fundação depois da União Soviética, inspirando a criação de outros movimentos comunistas e até de revoluções comunistas no resto do mundo, a gente pensa em lugares como a China, a gente pensa em Cuba, que vai acontecer bem mais tarde, a gente pensa naqueles regimes comunistas da Europa Oriental, depois da Segunda Guerra Mundial, tipo a Polônia, a Tchecoslováquia, a Hungria, a Romênia, a Bulgária, né? Pouca gente pensa, e na verdade pouca gente sabe, porque eu acho que isso não é ensinado nas escolas, que houveram revoluções de cunho comunista no coração da Europa Ocidental, logo depois da Revolução Russa. Essas revoluções e revoltas, na sua maioria, não vão dar em nada, mas teve um lugar onde os caras conseguiram fazer levante e conseguiram fundar repúblicas soviéticas no meio da Europa, no meio da Alemanha. Eu sei que alguns de vocês devem estar meio impacientes, querendo que eu fale logo sobre os negócios que aconteceram na Alemanha e tal, né? Mas é muito importante entender por que é que a Revolução Russa foi o estopim para tentativas de revolução, ou pelo menos para a criação de partidos comunistas no resto do mundo. Porque isso não é normal de acontecer em revoluções, golpes e mudanças de regime. Não é normal. E geralmente revoluções em qualquer lugar do mundo são eventos nacionais. São eventos localizados. Só a Revolução Francesa é que dá assim uma certa incentivada no pessoal que queria a república nos outros países. Mas geralmente é uma coisa muito localizada. Por que isso acontece e por que a Revolução Russa é diferente? Por quê? Porque essas outras revoluções, e várias outras que vão acontecer depois, são revoluções causadas pela insatisfação de certas pessoas e certas parcelas da população com a realidade dos seus países, e elas acontecem para atender o anseio de cumprir projetos que são projetos para aquele país. E o comunismo é diferente. O comunismo e o anarquismo, na verdade, que são dois grandes movimentos que movimentam a esquerda no século XX todo e que surgem no século XIX, da forma como a gente conhece hoje. Porque os pensadores por trás desses dois sistemas de ideias, no caso do comunismo, o Marx e o Engels, né, e todos aqueles caras, o Proudhon que veio antes e tal, e o anarquismo, que tem o Bakunin, esses caras todos aí, esses caras pensam, na verdade, em ideias não para um país, mas para uma classe que existe em nível internacional. Por isso que esses movimentos são internacionalistas. Então o Marx, quando escreve em alemão, por exemplo, o Capital, né, Das Kapital e todos aqueles livros que ele escreveu, o Manifesto do Partido Comunista, ele não está falando de um projeto para os trabalhadores da Alemanha. Ele está falando de um projeto para os trabalhadores, de uma forma geral, do mundo todo. Então quando tu pensa em Revolução Comunista, tu pensa sempre em revolução mundial. Ela pode começar com uma revolução local, mas a ideia é transformar o mundo. Então, por isso que começa
esse movimento comunista internacional ganha muita força com a chegada ao poder do Lenin e da galera dele lá na Rússia. Fora isso, tem um outro fator que é determinante nessa história toda, que é a seguinte, né? A Revolução Comunista na Rússia acontece porque a Rússia tem as condições para isso. Tem um governo monárquico que está impopular, o povo passando dificuldade por causa da Primeira Guerra Mundial, e aí os caras veem, o Lenin, né, os bolcheviques, e oferecem uma alternativa a isso, que é o Estado operário, o Estado que vai dar pão, terra e paz para todo mundo. E essas condições de desgraça e de o povo procurar uma esperança e de ter uma galera de esquerda oferecendo essa esperança, elas são as condições também do resto da Europa. Na própria Rússia revolucionária vai ter um movimento dentro da Rússia, vai ter uma galera que quer espalhar a revolução para o resto do mundo, para cumprir a visão internacionalista do socialismo, do comunismo, né, da teoria do Marx. E essa galera é encabeçada pelo Trotsky, que vai entrar em conflito com o Stalin. Isso aí vocês já devem ter visto e tal. Eu faço um vídeo sobre isso outro dia. É muito complicado. Mas basicamente, o Trotsky comanda o Exército Vermelho e ele tenta invadir a Europa Ocidental, ele tenta invadir a Polônia. Ele não consegue invadir a Polônia. Na verdade, os poloneses, num milagre, vencem os russos ali um pouco depois da guerra, durante a Guerra Civil Russa, e aí eles conseguem barrar o avanço do comunismo sobre a Europa. Mas o que se esperava que acontecesse lá na Rússia era que o comunismo chegasse na Europa. Antes de mais nada, a gente tem que entender como é que estava a esquerda na Alemanha quando chegou ao fim a Primeira Guerra Mundial. A Alemanha foi um dos primeiros países na Europa a se industrializar. A Revolução Industrial, ou seja, a industrialização, né, ela começou na Inglaterra, isso vocês devem ter visto no colégio, se não viram eu vou fazer um vídeo aqui. Eu acho que me pediram um vídeo sobre isso, eu vou fazer. E a Alemanha, ela surge no século XIX como um competidor da Inglaterra na corrida da industrialização. Isso preocupa os ingleses, inclusive, porque a Alemanha se industrializa muito rápido. Então a Alemanha, no meio do século XIX, ela começa a ter uma classe operária. E essa classe operária começa a se organizar para lutar pelos seus direitos. Porque a gente tem que entender, tem que lembrar e tem que saber que a industrialização na Alemanha, ela não leva a um progresso material para o povo alemão de forma geral. A gente está aqui no começo da industrialização, no começo do capitalismo moderno. Então o que a gente tem é aquela sociedade horrível, sabe? Dos livros do Dickens, assim, sabe? Quando a gente vê aqueles filmes tipo A Fantástica Fábrica de Chocolate, sabe? Que tem aqueles operários sujos, o Charlie Chaplin, né? Dentro daquelas máquinas e tal. É uma fase em que os donos da indústria, eles empregam as pessoas pagando miséria, mal dá para comer, os caras trabalham 12, 14, 16 horas por dia, entendeu? E eles começam a se organizar para lutar por direitos. E é nessa bagunça toda que surge o Marx, inclusive, e surge o Engels e todos esses caras que vão teorizar como é que os operários têm que se organizar para lutar. E o movimento do qual eles fazem parte, porque se tu for ler os escritos do Marx, eles são escritos para ser usados em congressos de um partido, para defender uma tese dentro desse partido. E esse partido, na verdade, são os movimentos dos trabalhadores alemães. E esses movimentos vão se organizando durante o século XIX e no começo do século XX, ali pelo ano 1900, eles estão bem organizados, eles têm inclusive partidos políticos que concorrem e que têm lugar no Reichstag. O Reichstag é o parlamento alemão até hoje. O principal partido da esquerda alemã no começo do século XX, portanto um pouquinho antes do começo da Primeira Guerra Mundial, o partido mais poderoso é o SPD. O SPD é o Partido Social Democrático da Alemanha. Ele era um partido que era o partido da esquerda. Era tipo o PT alemão, assim. Eu não vou usar o PT como exemplo porque tem as controvérsias de corrupção. Não é isso, tá? Mas, enfim, é um grande partido que tem correntes internas. É isso que eu quero dizer, é um partido que tem correntes internas. Tu tem social-democratas moderados que querem manter o capitalismo, preservar a propriedade privada, mas que querem taxar os ricos e manter programas sociais básicos para os pobres.
Tem os comunistas radical mesmo, os caras que querem derrubar o capitalismo e matar os burgueses, e papapá, e bandeira vermelha, né? E ditadura do proletariado. Tem todo tipo de gente, é um grande partido amplo, com correntes internas e tal. A Alemanha é uma monarquia constitucional, tem o imperador, o Kaiser Guilherme II, mas tem um parlamento eleito. Então tem limites para o poder do imperador. E nesse parlamento, em 1912, portanto um pouquinho antes da Primeira Guerra Mundial, bem pouquinho antes, na boquinha da Primeira Guerra Mundial, o SPD, a esquerda alemã, o SPD, ele elegeu 35% dos deputados do parlamento. Ele é o maior partido do parlamento. Eles têm 110 cadeiras. O segundo maior partido é um partido de centro dos católicos, que tem 91 cadeiras. E os outros partidos todos têm 40, 30, 10, 5, 20 e tal. Enfim, o SPD é o grande partido da Alemanha. Isso parece estranho, né? A gente pensa nas monarquias europeias como um troço que não tinha espaço para a esquerda, para comunista, mas o SPD era o maior partido do país. E aí, em 1914, explode a Primeira Guerra Mundial. E acontece um racha dentro do SPD, um racha dentro da esquerda alemã. Por quê? Porque a maior parte do SPD, que é o pessoal mais moderado, que é comandado por um cara chamado Friedrich Ebert, decorem o nome desse cara, esse cara vai ser importante mais pra frente. O Friedrich Ebert e a turma dele, que é a maior parte do partido, eles resolvem fazer uma trégua com os partidos de direita e de centro e tudo mais, porque eles têm uma visão que é a seguinte: ok, a gente é adversário, nós somos de esquerda, nós não queremos a monarquia, o imperador, nós gostaríamos de estar numa república de esquerda, social-democrática, mas tem uma guerra acontecendo, e é uma guerra grande. Então é o seguinte, nós vamos fazer uma trégua, nós vamos apoiar o esforço de guerra, nós vamos apertar a mãozinha do imperador, assim, ó, e nós vamos ficar aliados pelo menos até o fim da guerra, porque a guerra é importante. A Alemanha tem que continuar existindo para poder ser a Alemanha que a gente quer construir. Não adianta a gente sonhar com uma Alemanha social-democrata se não tiver mais Alemanha. Então, vamos para a guerra. E ademais, o nosso imperador é um bosta, porque o Guilherme II era um bosta, mas assim, ele era um monarca constitucional. Ele era um pouco menos bosta do que o czar da Rússia. O grande medo dos alemães era que os russos invadissem. O Império Russo era gigantesco. E ele era vizinho da Alemanha. E os caras tinham medo, cara. Se juntar e vão matar esses caras. Mas teve uma galera dentro do SPD que não concordava com isso. Não concordava. Que era um pessoal mais esquerda, um pessoal comunista revolucionário, que via na Primeira Guerra Mundial uma guerra imperialista entre poderes imperialistas, interesses imperialistas dos monarcas, dos países capitalistas, da indústria, das armas, enfim. E eles achavam que aquela guerra era o seguinte: os operários e pobres iam morrer pelos interesses dos reis. Então eles eram contra, e eles não queriam conversar com o Kaiser Guilherme II, e eles chutaram o balde. E eles montaram um grupo dentro do SPD, um grupo que saiu do SPD, chamado Liga Espartaquista. A Liga Espartaquista é um troço muito importante também. Já te fiz decorar o nome do Friedrich Ebert, e agora vou te fazer decorar o nome da Liga Espartaquista. De onde veio o nome dessa liga? Era uma homenagem a Espartaco. Espartaco era um escravo romano que tinha comandado a maior revolta de escravos da história da República e do Império Romano. Então, é uma figura lá de trás da antiguidade histórica para inspirar, assim, que os caras se achavam assim, o levante do pessoal que era mais de baixo, né, dos operários. Enfim, tem uma lógica o nome do bagulho. E a Liga Espartaquista, ela era chefiada, ela era comandada por duas pessoas, né? Um cara chamado Karl, eu não sei pronunciar o nome, tá? Eu sei que vai ter muito alemão assistindo aí, muito descendente alemão que vai rir da minha cara. Mas é o seguinte, eu vou falar do jeito que eu sei. É o Carlos, né? Carlinho. Liebknecht, deve aparecer escrito o nome dele aí. E a Rosa Luxemburgo. A Rosa Luxemburgo, que é conhecidíssima, o nome dela é conhecidíssimo. E tem um monte de coletivo feminista, né, com o nome de Rosa Luxemburgo e tal, que é uma figura icônica, né, da esquerda. E a Liga Espartaquista vai então sair do SPD, do Partido Social Democrático da Alemanha, e vai entrar para dentro de um partido bem menor,
que é o Partido Social Democrata Independente da Alemanha. E aí os espartaquistas depois vão brigar com os caras do Partido Independente também e vão sair, vão montar o partido deles, que é o Partido Comunista da Alemanha, o KPD. O partido mais da esquerda de todos, assim. A esquerda alemã brigava dentro dela mesma. Tudo bem, brigava e tal, tudo bem, mas não é um conflito que explodia em violência. Por quê? Porque eles não estavam no poder. Eles estavam disputando para ver quem que fazia a melhor oposição ao imperador, ao Kaiser Guilherme II. A Primeira Guerra Mundial foi um evento traumático para o mundo todo, especialmente para os europeus, né, para os povos da Europa, porque eles morriam aos montes naquela guerra, e a guerra exauria os recursos materiais dos países, e isso enfraquecia os regimes. Por isso que a Primeira Guerra Mundial ela foi o marco e o ponto no qual começaram a cair as monarquias da Europa. O Kaiser Guilherme II começa a perder popularidade, começa a perder apoio com a dificuldade em acabar com a guerra logo, porque a Alemanha não perde a Primeira Guerra Mundial no campo de batalha. A Alemanha perdeu a Primeira Guerra Mundial por exaustão. Quando os alemães se renderam, eles não estavam com os inimigos invadindo a Alemanha. Eles estavam com soldados na França. Eles tinham vencido a Rússia, eles tinham derrotado a Rússia. Ela se rendeu porque acabou a comida. Ela se rendeu porque acabou os recursos, o petróleo, o ferro. Ela se rendeu porque não tinha mais jovens para mandar para a guerra. Ela se rendeu porque o moral das tropas caiu. E a população dentro do país estava vivendo isso de uma forma muito forte. Havia fome, havia escassez, havia pobreza. O país estava arruinado. E com a queda de popularidade do imperador e com todas as estruturas institucionais da Alemanha ruindo por conta dessa escassez, dessa dificuldade, do descontentamento do povo, quem mandava no país de verdade, a partir do meio da Primeira Guerra Mundial para frente, era o alto comando do exército. O alto comando do exército detinha o poder real. O imperador era o imperador, ele não caiu, mas quem dava as cartas dentro do país era o alto comando do exército. Por quê? Porque havia uma necessidade de tocar a economia e a vida interna do país toda em prol da guerra. Então o alto comando do exército ele exercia o poder de fato na Alemanha naquele período. E quando eu falo de alto comando do exército, eu falo de dois caras. Um deles era o Erich Ludendorff. Ludendorff era um general jovem. Tá, ele não era jovem, ele era um coroa. Mas para general ele era jovem, era da nova geração, é um cara que tinha uma visão moderna sobre a guerra. E ele era o cara assim, cerebral, era o cara que tinha a ideia do que tinha que fazer para poder continuar ganhando no campo de batalha, e a logística da produção, de vir daqui, ferro dali, não sei o que, indústria, e vamos tocar e tal. E o outro cara era um cara bem mais velho, chamado Paul von Hindenburg. Hindenburg, enfim, eu não sei pronunciar o nome das pessoas. Hindenburg. O Hindenburg, ele era um herói da Guerra Franco-Prussiana, das guerras que a Prússia travou no século XIX, para conseguir projetar o seu poder sobre os estados alemães fragmentados e fundar a Alemanha. Eram as guerras de fundação da Alemanha e o Hindenburg tinha lutado nessas guerras, ele era um herói nacional. Mas aí, como eu ia dizendo, havia esse conflito entre uma população que estava sendo fortemente prejudicada pela guerra e os jovens alemães indo para morrer em massa, né? E o alto comando do exército, que era uma galera que achava que a Alemanha não podia se render. Mas, na verdade, os caras não eram tão burros assim. Nem o Ludendorff, nem o Hindenburg. O Ludendorff ele organizou uma ofensiva final, um grande ataque final à França, que se fracassasse, eles iriam sentar para negociar a paz. Eles sabiam que o país estava exaurido, estava acabado, não tinha mais como continuar. Então ele não era tão sem visão assim. Agora, o alto comando da Marinha, esses caras sim eram sem noção. Então o alto comando da Marinha, lá pelo final de 1918, quando a guerra já estava perdida definitivamente, o alto comando da Marinha ele resolveu lançar uma ofensiva global, que era o seguinte: os navios alemães deveriam todos ir para o mar, não deveria ficar ninguém no porto, nada, até navio velho, tudo que tivesse, deveriam ir para o mar e atacar todos os navios dos inimigos, que no caso era a Marinha Britânica, a maior marinha do mundo era a Marinha Britânica, que os alemães não tinham a menor chance de vencer. Nós vamos morrer atirando.
E, na verdade, esses velhos do alto comando não iam morrer, né? Quem ia morrer seriam os jovens, os marinheiros. E aí os caras não aguentaram, disseram, não, esses velhos estão de brincadeira, não pode ser verdade. E aí explodiu um motim, no dia 29 de outubro de 1918, em Kiel, ou Kiel, não sei pronunciar, Kiel, que é um porto, explodiu um motim. E a população já estava meio descontente também, disse, olha, o motim de Kiel é o sinal para a gente começar a se levantar nas ruas daqui do país. E aí explodiu a revolta popular. O povo se levantou contra o governo imperial. Né? O que esses caras estão pensando? Esses caras nos enfiaram numa guerra que não tem como ganhar. E esses caras estão tirando a comida da nossa mesa, da boca dos nossos filhos, para alimentar uma guerra que só eles vão lucrar se a gente ganhasse. O povo começou a ir para as ruas, fez greve, o cacete e tal. E lá no dia 9 de novembro, o Kaiser Guilherme II já teve que, se pirulitar, teve que fugir da Alemanha. Ele acabou indo morar na Holanda depois, morreu lá, bem velhinho e tal. Enfim, mas o Kaiser fugiu da Alemanha. Então não tinha mais imperador. E quem é que proclamou a República da Alemanha? Quem é que proclamou a República da Alemanha? O SPD, a esquerda moderada. Os social-democratas, os socialistas, como é que a direita brasileira diz hoje em dia? Os socialistas fabianos, né? Socialistas fabianos, eles ficaram no poder. Foram eles que proclamaram a República e que iniciaram a República Alemã. Bom, e essa República que nasce, ela vai ter que ter uma Constituição. Vai ter que ter uma Constituição nova, né? Porque a Constituição da Alemanha fala em imperador e coisa arada e tal. Então eles criam uma Constituição nova numa Assembleia Nacional que é realizada na cidade de Weimar. E essa república vai ganhar o apelido de República de Weimar. A República de Weimar vai durar de 1918 até 1933. Em 1933 ela é derrubada, ela é substituída pelo governo nazista, né? Mas só estou dizendo isso por curiosidade, esqueçam os nazistas, não tem nada a ver com nazista agora, tá? Vamos voltar para 1918. Não quero confundir vocês, vamos ficar só aqui. Essa é uma pergunta interessante. Em primeiro lugar, porque a Alemanha era uma monarquia constitucional. Então havia uma constituição, haviam partidos políticos bem organizados, mas especialmente essa não tomada de poder pelos militares, pelo Ludendorff e pelo Hindenburg, isso aconteceu porque, na verdade, o exército ele prezava muito a sua imagem. Então, eles tinham uma chance ali de ficar limpos nessa história. A guerra, que foi um grande erro, não foi declarada por eles, foi declarada pelo governo imperial. Eles são o exército, eles lutam a guerra que o imperador declarar. A guerra foi um erro, mas não foi erro nosso, a gente não fez essa burrice aí. E a paz era vergonhosa para eles. A rendição era muito vergonhosa para o exército. Mas não foram eles que assinaram. Quem assinou a paz foi esse governo civil do SPD, dos social-democratas. Os militares, eles só não estão mais lutando a guerra porque o governo civil, eles lá, assinou uma rendição. Mas a gente estava nos campos da França, invadindo a França, inclusive. Sacou? Os caras conseguiram, pelo menos na cabeça deles, manter a honra militar deles e a imagem deles. Não só na cabeça deles. Não foi só na cabeça deles que isso aconteceu. O prestígio desses caras, a moral deles continuou muito alta na sociedade alemã. Tanto que a sociedade alemã vai continuar sendo uma sociedade com um espírito fortemente militarista que vai levar lá adiante, você sabe muito bem, né? Tu é um soldado alemão, tá lá no campo de batalha. Aí, o governo civil lá atrás na Alemanha, ele assina uma rendição. Quando tu volta para casa na Alemanha, tu volta e tu percebe que o país agora é governado pela esquerda, mas que existem grupos radicais, como eu tinha dito antes, a Liga dos Espartaquistas, o Partido Comunista da Alemanha e tal, pregando uma revolução comunista mesmo. Tu volta do campo de batalha, encontra o teu país destruído, miserável, e não tem lugar para ti na sociedade alemã. Não tem lugar para ti. Não tem lugar. A indústria está falida, não tem emprego, tu não tem nada. Tu não tem nada. O único troço que tu tem é a tua metralhadora,
teu rifle, teu capacete, teu uniforme. Os soldados voltam com o armamento deles, né? E esses caras, eles começam a querer ter uma voz nos rumos do país. Eles montam pequenas milícias, pequenos grupos armados, para caçar opositores políticos, para lutar contra forças que eles acreditam que são forças destrutivas para a Alemanha, para lutar pelos interesses deles e para agir como mercenários quando são pagos por alguém para agir como mercenário. É importante entender que esses caras não são mais soldados do exército, eles montam forças paramilitares. E essas forças paramilitares não têm uma organização central. Elas não têm organização central. Elas têm ideias comuns sobre quem eles odeiam, principalmente. Eles sabem todos quem eles odeiam. E eles têm um modus operandi semelhante, mas eles não têm relação oficial entre si. Esses grupos são os Freikorps, que vão brigar dentro da Alemanha e que vão ser super importantes para esse momento histórico que o país passa. Vocês lembram dos espartaquistas? A galera do KPD, né? A galera do KPD, os comunistas radicais e tal. Pois bem, eles queriam revolução comunista na Alemanha. Eles e outros grupos também, que vão aparecer daqui a pouco. Mas eles queriam revolução comunista na Alemanha. E uma revolução comunista na Alemanha eles iriam começar. E aonde? Em Berlim, na capital da Alemanha. Como é que foi isso? No dia 4 de janeiro de 1919, o governo, né, do SPD, dos social-democratas, trocou o chefe de polícia de Berlim. Porque o chefe de polícia de Berlim era um cara ligado ao Partido Independente, aquele partido que não era tão radical quanto os espartaquistas, mas que tinha uma afinidade com eles, né? E o chefe de polícia que foi demitido, ele foi demitido porque ele não dava uma dura nos protestos de rua, nas greves de trabalhadores. Ele era amiguinho da esquerda radical. E ele foi demitido dia 4 de janeiro de 19, e no dia 5, então, os espartaquistas eles chamam um protesto. Eles chamam um protesto para a galera, ir para a rua lá, para reclamar. Pessoal de esquerda, vamos para as ruas, porque eles querem meter um cara linha dura aqui e tal, no dia 5 de janeiro de 1919. E acontece esse protesto. E esse protesto começa a ganhar um tamanho que ninguém esperava. Porque começam a chegar pessoas que nunca tinham simpatizado com o KPD, pessoas que nunca tinham manifestado opiniões de esquerda radical, pessoas que não eram revolucionários comunistas, mas que estavam ali para protestar, em grande parte porque estavam descontentes com a vida em geral sobre o novo governo, que o país continuava numa... Então a galera foi pra rua, se juntou ao protesto e começou a juntar mais gente, e passeata, e gente, e piquete e tal, e a coisa foi ficando mais violenta, porque o pessoal estava radicalizando e tal. Enfim, dali a pouco, o movimento tomou algumas quadras de Berlim. E aí a cúpula espartaquista, os inteligentes, né, a inteligência dos espartaquistas, os caras disseram, nós estamos começando uma revolução. Isso aqui vai se espalhar. Nós vamos tomar a Alemanha, cara. Então a gente tem que ter um governo para esse país, né? Um governo revolucionário. E eles montam daí uma coisa chamada Comitê Revolucionário Provisório, que era para ser o governo dessa nova nação que iria surgir na grande Revolução Socialista da Alemanha, em pleno 1919. O que foi naturalmente uma péssima ideia, porque sempre é uma péssima ideia marcar um congresso para marcar debate entre esquerdistas radicais e intelectuais. Não é uma boa ideia. Todo mundo que já participou de um partido de extrema esquerda, como no caso eu já fiz na juventude, sabe que se tu meter, por exemplo, 2 trotskistas numa sala, tu não tem um partido, tu tem 2 forças dissidentes, porque os caras discutem e brigam, entendeu? Os caras têm diferenças de posição. E foi exatamente isso que aconteceu no Comitê Revolucionário Provisório da Alemanha. Porque começou a dar uma brigalhada, tinha um pessoal mais moderado que queria conversar com o presidente, o Friedrich Ebert. Eu disse que esse cara seria importante, o Friedrich Ebert. Ele agora é o presidente da Alemanha, né? Ele é o cara mais importante do país, está tentando conduzir o país para fora dessa grande crise causada pela queda da monarquia, Primeira Guerra Mundial. E uns caras dentro do Congresso desse governo revolucionário querem conversar com o Ebert, conciliar com ele, dizer, olha,
a gente até depõe as armas, mas assim, a gente quer umas mudanças e parar papá. E a galera radical não quer conversar com o Ebert porque acha que tem que fazer revolução e derrubar tudo e que dá para peitar o governo, a partir de alguns bairros de Berlim dá para espalhar a revolução. E resultado, a galera do KPD, os espartaquistas, eles se retiram do Congresso. E aí o movimento, o governinho dessa parte de Berlim, que já está ali com um governo próprio, digamos, racha. E a expansão do movimento, então, ela para de acontecer. Ela para de acontecer e os caras, eles param de se preparar para lutar contra o governo central. Eles ficam brigando entre eles, entendeu? Eles começam a brigar entre eles. E aí, claro, quando começa essa brigalhada toda e a coisa começa a encrespar, o pessoal que era mais moderado, que não era alinhado de verdade com nenhuma das forças políticas ali dentro, ou seja, o povo comum, né, que a maior parte do povo comum não é militante de nada, o povo comum começa a se retirar. Então já começa a perder força o movimento, ele começa a perder soldados para suas fileiras, começa a perder trabalhadores para se manter, né, para conseguir funcionar e tal. E nessa hora o governo central, o governo social-democrata, o Friedrich Ebert, ele percebe que é a hora de agir, que ele não pode deixar os caras se recuperarem. O que ele faz? Olha que interessante. Ele é um presidente de esquerda moderada, social-democrata, e ele vai conversar com alguns grupos de Freikorps. Os Freikorps, esses caras que eu expliquei agora há pouco, esses exércitozinhos paramilitares, de soldados que voltaram do campo de batalha. Pois bem, ele consegue juntar 3 mil soldados das Freikorps em volta desse bolsão revolucionário em Berlim. E os caras começam a invasão do bolsão revolucionário. E embora a galera dentro do protesto, dentro dessa república soviética, dentro de Berlim, seja mais numeroso, um grande número deles são intelectuais. E os caras os Freikorps, eles eram veteranos, os caras sabiam, então eles entraram lá. E aí morreram uns 200 revolucionários, morreram 17 soldados da Freikorps e acabou o movimento. Destruiu. Dia 12 de janeiro, praticamente uma semana assim depois que os caras tinham começado a revolução, acabou o levante espartaquista, acabou. E não foi só isso, porque foi uma baita perda, assim, ó. O movimento espartaquista ele desapareceu depois disso. Por quê? Porque as lideranças do movimento, as lideranças dos espartaquistas, foram caçados que nem se fossem uns bichos dentro da parte de Berlim, lá depois que os Freikorps entraram. Porque os Freikorps não eram soldados do exército regular, eles não tinham que estar cumprindo regrinha. Eles foram lá e mataram os caras, entendeu? Eles conseguiram achar o Karl Liebknecht, né? Knecht era um bagulho de videogame, né? Não, mas o nome do cara é parecido, é Liebknecht, aí. Esse cara foi morto, a Rosa Luxemburgo foi morta, eles foram cercados dentro de um hotel, e não é que eles morreram em combate, eles foram executados mesmo. Eles foram executados. Ah, como é linda a Baviera! Que lugar maravilhoso! Quer dizer, eu imagino que seja, né? Eu nunca fui lá, né, cara? Mas eu já fui em Gramado, que é uma cidade aqui do Rio Grande do Sul. E em Gramado, a arquitetura que domina o centro da cidade é a arquitetura neo-bávara. Ela é, pelo menos declaradamente, inspirada na arquitetura da Baviera, na arquitetura bávara. Então, se Gramado é bonito, imagino que a Baviera seja um lugar maravilhoso, né, cara? E lá na Baviera, aconteceu um dos episódios mais legais que eu vou contar aqui para vocês hoje. A Baviera tinha um rei, né? O rei Ludwig III. É meio complicado de pensar por que um pedaço da Alemanha tinha um rei se a Alemanha era governada por um imperador, que era o Kaiser Guilherme II. Em 1918, isso está acontecendo antes da queda do Kaiser, né? A gente tem que voltar um pouquinho no tempo. Como é que isso funcionava? A Alemanha foi fundada no século XIX com a união de vários pequenos reinos e principados que tinha ali na região, né? Então, o governo imperial funcionava assim, tu tinha o imperador, Kaiser Guilherme II, e tu tinha os pequenos reis dos reininhos, que na verdade eram os chefes da aristocracia local, e trabalhavam subordinados ao imperador. E na Baviera tinha esse cara que era o Ludwig III, e ele acabou sendo expulso do palácio dele em 1918 pela população revoltada. E essa população revoltada proclamou a república na Baviera. E a Baviera ficou sendo um país independente da Alemanha. Por quê? Porque os bávaros queriam ser uma república. Uma república.
e não queriam fazer parte do Império Alemão. Então, de fato, eles montaram um país à parte do resto da Alemanha, né? Eles se viam já como um governo independente. E quem chefiava essa rebelião, o cara mais popular, o cara que eles botaram no poder, era um cara chamado Kurt Eisner. Imagino que a pronúncia em alemão seja diferente, mas eu vou chamar de Kurt, né? Kurt, porque me lembra Kurt Cobain, né? E esse Kurt era um cara de esquerda, e o grupo dele era um grupo de esquerda. Então, quando eles fundaram a República Independente da Baviera, eles colocaram o nome de República Popular da Baviera. Vocês já ouviram falar em República Popular da China, né, cara? Mas agora vocês estão ouvindo falar de República Popular da Baviera. E aí, algumas semanas depois, alguns meses, né, um tempinho depois, né, da proclamação da República, aconteceram as primeiras eleições da República Popular da Baviera. Isso foi em janeiro de 1919. Só que o grupo do Eisner, do Kurt, né, ele perdeu. Ele ficou em sexto lugar, na realidade. O Eisner, o Kurt Eisner, ele aceitou a derrota, ele largou o poder, ele ia entregar o poder, na verdade, mas antes que ele pudesse fazer isso, ele foi assassinado. Para te ver o ânimo que estava no ar, né, o clima que a coisa estava. Então, em fevereiro, quando eles organizaram um congresso da República Popular, um novo congresso, né, para tentar fazer uma reunião ali, para fazer uma constituição, aquela coisa toda, a reunião acabou em tiroteio, naturalmente. E aí o país ficou sem governo por uns 2 meses. Em abril de 1919, daí finalmente a República Popular conseguiu se organizar, montou um governo mais ou menos assim, conseguiu fazer uma reunião em que ninguém se matou e montou uma constituição ali, montou um rudimento de governo para conseguir funcionar. E quem assumiu o poder à frente da República Popular foi um cara chamado Johannes Hoffmann. Marquem bem o nome desse cara, o Hoffmann, porque ele vai ser importante. Só que enquanto o Congresso da República Popular da Baviera se reunia para montar esse governo em abril, ao mesmo tempo estava acontecendo uma reunião, um congresso, de um pessoal que era muito mais radical, muito mais à esquerda, e que não queria aquela república de esquerda moderada da República Popular, queria uma república comunista mesmo. E foi ao mesmo tempo, então os caras também proclamaram um novo governo. Enquanto o Hoffmann era empossado aqui os radicais empossavam um outro governo. Eles fundavam a República Soviética da Baviera. Então tu teve, durante um tempo, em abril de 1919, 2 governos dessa Baviera independente. O governo da República Popular da Baviera e o governo da República Soviética da Baviera. Os comunistões eles eram comandados por um cara chamado Ernst Toller. Então tu tinha o governo do Toller contra o governo do Hoffmann, existindo na mesma cidade, inclusive. A cidade, no caso, era Munique, né? A cidade mais importante da Baviera, até hoje, inclusive, eu acho que é Munique, né? E era onde funcionavam esses 2 governos paralelos. E esse impasse foi resolvido, na verdade, por causa de uma série de mal-entendidos. Porque o Toller, ele era um dramaturgo, era um artista, né, cara? E aí ele convocou o Exército Vermelho da República Soviética da Baviera para invadir o Congresso da República Popular e prender e destituir o governo da República Popular. Só que tinha um detalhe. Os caras do governo dele não tinham organizado um exército soviético aí no Exército Vermelho da Baviera. Só que no meio daquela confusão, o Hoffmann e a galera do Congresso da República Popular, eles se pirulitaram, eles meteram o pé, eles fugiram para o norte da Baviera. Eles se foram, caíram fora, cara, foram embora. Eles fugiram de Munique e eles foram para uma cidade chamada Bamberg. E eles montaram o governo, exilaram o governo da República Popular da Baviera lá em Bamberg. Então a Baviera ficou, na verdade, com 2 governos. Bom, mas vamos esquecer o Hoffmann um pouco. Vamos pensar no governo da República Soviética da Baviera. Que agora a gente tem uma República Soviética, né? Uma República Soviética que se corresponde com Moscou, que se corresponde com São Petersburgo. Os caras são amigos do Lenin, entendeu? Eles têm gente ali dentro que veio da Rússia, que estava lá com o Lenin, né? É uma galera que tem conexões internacionais. E é a República Soviética da Baviera, de verdade. Bom,
O pequeno Lenin da Baviera, que é o Ernst Doller, ele tinha alguns problemas, né? Além de ser assim muito dramático e ser um cara um pouco fora da casinha, ele não entendia muito o que ele estava fazendo. Então, ele reabriu, por exemplo, a Universidade de Munique, que estava fechada durante essas guerras todas, porque, né, fechou a universidade para ninguém morrer e tal. Ele reabriu, a universidade teria apoio do governo soviético para funcionar e para educar os operários proletários do novo Estado Soviético da Baviera, mas ele proibiu aulas de história. Ele proibiu aulas de história. História não pode ter aula de história. Às vezes eu lembro de alguns políticos aí que não gostam de aula de história e filosofia, né? Mas ele não queria aula de história, não queria, porque ele achava que as aulas de história, elas eram hostis à civilização. Mas o negócio que era ruim de verdade com ele é que ele não entendia muito de economia. O cara não manjava quase nada de economia. Porque ele era um dramaturgo, né? Um artista, né? Artistas geralmente não manjam de economia. Senão eles seriam contadores, economistas, né? Mas o que acontece? Ele achava que para derrubar o capitalismo de vez, o dinheiro tinha que ser gratuito. O dinheiro tinha que ser gratuito. Olha que interessante. Tu não precisa trabalhar para ganhar dinheiro. Tu não precisa dar nenhum produto para ganhar dinheiro. O dinheiro, ele é infinito. Claro que não deu certo, né? E ele acabou logo derrubado por outros caras dentro do movimento comunista mesmo dele. Outros caras que eram os caras sérios, os caras que tinham conexões lá com o Lenin. Pá! A República Soviética da Baviera passou a ter um governo sério. E finalmente organizou o seu Exército Vermelho. O engraçado é que o principal inimigo do Exército Vermelho da República Soviética da Baviera não era o exército regular da Alemanha, da nova República Alemã que queria talvez reincorporar a Baviera, né, e tentaria invadir. Não era esse o principal inimigo. O principal inimigo deles era justamente o exército da República Popular da Baviera, mais ao norte, aquela lá do Hoffmann, né, com a capital em Bamberg, que eram os rivais deles ali na região. Era o principal inimigo deles. Bom, aí a República Popular organizou seu exército e tentou invadir a República Soviética. Só que eles não foram sozinhos, porque eles sabiam que não tinham força para isso. Eles chamaram quem para ajudar eles? Quem? Tenta imaginar quem é que eles poderiam chamar para ajudar eles. Eles chamaram uma Freikorp. Claro que eles chamaram uma Freikorp. Mas eles não chamaram qualquer Freikorp. Eles chamaram uns caras chamados Sociedade Thule. Sabe quem é a Sociedade Thule? Tu sabe quem é a Sociedade Thule, cara? A Sociedade Thule era uma Freikorp, era um grupo assim de soldados vindos do fronte, descontentes e tal, mas era uma galera que se interessava por ocultismo, cara. E que lá na frente, lá 20 anos depois, durante o governo nazista, eles vão ser um grupo dentro do governo que organiza expedições para procurar artefatos com supostos poderes místicos. Eles são os caras que aparecem nos filmes do Indiana Jones procurando artefatos, cara. A Sociedade Thule tentou esmagar a República Soviética da Baviera, ali em 1919. O Exército Vermelho, glorioso do proletariado soviético da Baviera, ele conseguiu repelir a invasão do Exército da República Popular e da Sociedade Thule. Por mais que os caras do Thule tivessem um uniforme legal pra caramba, eles foram repelidos, entendeu? Então, a República Soviética tinha tudo, cara. Tinha poder político, tinha exército, tinha indústria funcionando. Ela só não tinha coisa assim que era detalhe, tipo comida. Começou a faltar comida na República Soviética. E o povo sem comida, tu sabe que começa a balançar no apoio que dá o governo, né, cara? O que acontece? Acontece que a República Popular da Baviera, ela organizou um novo exército. Eles conseguiram organizar um novo exército. Eles meteram 8.000 soldados próprios e eles conseguiram amealhar 20.000 soldados das Freikorps, de diversos grupos, diversos bandos. E eles pegaram esses 28.000 soldados e eles armaram esse grande ataque à República Soviética. A República Soviética tinha 30.000 soldados, então era praticamente uma batalha assim de homem a homem, né? Não tinha grande vantagem para nenhum lado. Só que as Freikorps eram formadas por veteranos de guerra, então os caras tinham a vantagem da experiência, entendeu? E ademais, eles traziam armamentos vindos do fronte, né, que tinham sido usados na guerra, armamentos pesados, eles tinham carros blindados, eles tinham tanque, eles tinham aviões, cara. Tá, que eram aqueles teco-teco da Primeira Guerra Mundial, mas eles tinham aviões, entendeu? Eles tinham armamento, eles tinham condições.
Então eles organizaram um grande ataque no dia 1º de maio de 1919. Dia 1º de maio, que é o feriado mais importante da mitologia comunista, né? Que é o Dia do Trabalhador. Eles foram lá e atacaram a República Soviética. E aí não teve chance, eles realmente detonaram, acabaram com o governo, mataram os membros do governo, aquela coisa toda, né? O roteiro que a gente já conhece, e retomaram o território. Retomaram o território. Então, toda a Baviera passou a ser novamente a República Popular da Baviera. Mas o governo da República Popular tomou uma decisão bem importante nessa fase aí. Por quê? Porque os caras, eles eram socialistas moderados, social-democratas. E eles olharam para cima, para os lados e disseram, poxa, a gente fez uma revolução, um movimento de independência da Baviera, para montar um país independente, porque a gente não queria ser parte do Império Alemão, não queria obedecer ao Kaiser Guilherme II. Só que agora a Alemanha não é mais um império, a Alemanha não tem mais um Kaiser no poder. A Alemanha é uma república social-democrata muito parecida com a que a gente quer montar aqui. Então eles fizeram um congresso em agosto de 1919 e esse congresso que ia votar uma constituição própria para a Baviera, ele decidiu pela reincorporação da Baviera como parte da Alemanha. A gente teve outros levantes também de cunho comunista para fundar governos soviéticos na Alemanha. Um deles foi a República Soviética da Saxônia, que foi fundada em 13 de novembro de 1918, portanto um pouco depois ali da queda do Kaiser, e ela morreu em 4 de março de 1919, ela durou, portanto, 4 meses e meio, mais ou menos, o que já é um grande feito, né? E a gente teve também a República Soviética de Bremen. Essa durou um pouco menos de um mês, assim, ela nasceu em 10 de janeiro de 19 e ela foi desmontada em 4 de fevereiro de 1919 também. A história das duas é bem parecida, tá? Elas têm uma história quase que igual. Eu vou contar a de Bremen. A de Bremen foi o seguinte, teve uma rebelião de trabalhadores, aquele velho esquema, fome, desgraça, dificuldades por causa da guerra, um imperador insensível, né? Os caras fazem uma rebelião, aquela coisa, e eles montaram um conselho, um conselho formado por conselhos nas fábricas, né? Conselhos de trabalhadores, em russo, sovietes, né? Por isso soviético, né? A ideia era montar países comunistas independentes da Alemanha, e o final das duas era sempre o mesmo, é a mesma coisa sempre. O governo do presidente Friedrich Ebert, o governo social-democrata da República de Weimar, ele reúne seu exército, ele vê que não tem soldados o bastante, e o exército regular também não pode estar fazendo certas barbaridades assim para suprimir de verdade o movimento, matar os líderes. Ele chama as Freikorps se reúnem porque recebem dinheiro do governo, porque recebem soldo, né? E vão para cima dessas pequenas repúblicas soviéticas e esmagam elas. É sempre a mesma coisa. Buenas, galera, vamos nos encaminhar para o final do vídeo, que eu acho que vocês já devem estar cansados, né? Não se preocupem comigo, tá? Eu não fico cansado, eu não canso de falar de história. Aliás, se eu tivesse alguém para editar meus vídeos para mim, cara, eu acho que eu passaria tardes inteiras só falando de história e tal, e a pessoa ia capturando aquilo e depois editava, né, cara? Bom, todas essas revoltas, revoluções e repúblicas soviéticas e governos, né, de extrema esquerda, eles acontecem dentro de um espaço de tempo bem delimitado. Eles começam quando a monarquia começa a ruir, ou seja, o Kaiser Guilherme II começa a perder o poder, e isso cria um vácuo de poder, e aí é nesse espaço que os socialistas, comunistas, né, eles entram e dizem assim, a nova Alemanha vai ser comunista, né, e conseguem gente que apoia esse poder, esse projeto de poder, e esse período acaba justamente ali por 1919, 1920, quando a República de Weimar consegue se firmar no lugar, consegue montar suas instituições e se impor como o governo legítimo da Alemanha. Ali por 1920, no começo do ano, final de 19, a República de Weimar ela é o governo legítimo da Alemanha. Ela é o governo que tem legitimidade junto ao povo, é um governo inconteste, já não existem mais movimentos capazes de realmente derrubar ela,
e ela vai ser o governo da Alemanha até o final dos anos 20, começo dos anos 30. Mas isso não quer dizer, e eu vou falar sobre a queda da República de Weimar em outro vídeo com detalhes, mas isso não quer dizer que a República de Weimar ela é pacífica e tranquila. Ela não é. Ela é bamba. Ela se equilibra para continuar existindo. Tanto o presidente Ebert, o Friedrich Ebert, como os sucessores dele, eles têm que fazer um rebolado, um jogo de cintura para continuar mantendo a Alemanha naquele regime democrático, social-democrático ali. Por quê? Porque eles sofrem pressão, de um lado, dos grupos de extrema esquerda, que tentam capitalizar em cima do descontentamento do povo quando falta alguma coisa, quando tem alguma dificuldade, e a República de Weimar é uma época de grandes dificuldades para a Alemanha, né, porque o país foi destruído economicamente durante a guerra, já expliquei isso aqui. Então, aí tem aquelas dificuldades todas, o dinheiro perde o valor, tem hiperinflação, e os comunistas estão ali. Ó, povo, tem que derrubar esses caras. Social-democracia não resolve nada, tem que botar comunismo, e não sei o quê, e papapá. E para segurar esses caras, o governo social-democrata, ele leva adiante, na verdade, a pauta de ideias que ele já tinha desde a sua fundação no século XIX, né? Ele faz reforma agrária, ele distribui renda, isso mantém o povo mais contentezinho também. E, ao mesmo tempo, o governo paga os Freikorps, financia grupos de Freikorps para dar-lhe pau na extrema esquerda. Matar os líderes, perseguir os militantes, esmagar as pequenas revoltas antes que elas tomem poder, também força, né? Então, o governo social-democrata ele tem que lidar com a extrema esquerda. Só que ele também tem ameaças que vêm da direita. Por quê? Existem monarquistas querendo a volta da monarquia, são muito poucos. Existem republicanos de direita. As próprias Freikorps são formadas predominantemente por jovens de direita. O comando do exército é um comando profundamente direitista e tradicional e tudo mais. Vocês veem aí que o governo ele tem que estar se equilibrando, tem que estar financiando todo mundo e tem que estar dando um jeito de não ser derrubado. Bom, e ele de fato consegue isso por um tempo. Eu não vou entrar em detalhes porque isso acho que vai ser objeto de outro vídeo, mas em 1929, quando quebra a Bolsa de Valores de Nova York, isso não vai mais ser possível. Esse equilíbrio não é mais possível. Não só porque a quebra da Bolsa de Valores de Nova York provoca uma recessão e uma crise no mercado mundial, incluindo na Alemanha, mas também porque a quebra da Bolsa de Valores de Nova York, ela não se dá por causa das condições econômicas dos Estados Unidos, ela se dá por causa das condições econômicas do capitalismo no mundo todo, incluindo na Alemanha, né? Então, é uma coisa conjuntural que leva a Alemanha a ficar mais pobre do que estava. E aí o governo já não consegue pagar os Freikorps como pagava, ele já não consegue oferecer ao povo as facilidades que oferecia, e ele vai começar a entrar em declínio. E ele vai entrar em declínio, e tu sabe que a queda da República de Weimar, ela vai se dar justamente quando o povo alemão, desesperado, procura uma saída para essa crise. Tá, mas aí já fui longe, né, cara? Eu tava falando lá da 19, já fui até 29, já tô em 33, chega. Deem a curtida de vocês, curtam, né? Compartilhem com os amigos, se inscrevam no canal. Mas, além disso, muito mais importante do que isso, vou dizer para vocês, eu tenho um site, entendeu? Não é narcisismo meu. Eu montei esse site quando ele era um blog antigamente, aí ficou lá a URL com o meu nome, e agora eu tenho um site chamado fabiosalvador.com.br. Entrem nesse site. Nele vocês vão encontrar meus livros, vão encontrar links para outros projetos que eu faço, vão encontrar muito conteúdo legal. Tem umas histórias pitorescas da minha vida também, e tem links para outras coisas que não tem nada a ver com a minha vida, mas que eu recomendo. São projetos nos quais eu participei já, ou nos quais eu tenho algum envolvimento. Enfim, se vocês curtem o meu trabalho, entrem naquele site. Ele não tem lojinha virtual, eu não vendo nada ainda, talvez um dia eu venda alguma coisa. Tchau!